querida aluna, meu querido aluno. Deixa eu só apresentar aqui que eu estou abrindo, não quer abrir. Abriu. Aula número 12, Formação Docente 2. Eu sou o querido professor Elas Gabriel do Breviário. Hoje, dia 11 de setembro de 2025, 10 horas e 16 minutos, agora 10 horas e 17 minutos, quinta-feira. Eu falo do Centro Capital de Tecnologia, São Carlos, São Paulo, Brasil. Nessa aula de número 12, vamos ver mais um método de ensino, aprendizagem, uma abordagem, didático, nesse caso didático andragógico. Eu estou lidando com adulto, por que não didático pedagógico? Também dá para se aplicar com criança. Modelo de sala de aula invertida. O que é e quais são os benefícios para a educação atual? Existem dois modelos de sala de aula invertida. Um que é chamado, reconhecido como tradicional, e um reconhecido como sala de aula invertida construtivista, que é o que eu mais gosto, o construtivista, que é o que tem no mestrado em Psicologia Cognitivo-Comportamental, que eu vou explicar como é que ele funciona, quais são as vantagens e desvantagens, para quem é mais benéfico, para quem não é, depende da pessoa. Uma outra pessoa não tiraria tanto proveito como eu tiro de sala de aula invertida construtivista. Para mim é perfeito, para outra pessoa talvez seja o caos, talvez seja a reprovação garantida, Então depende da pessoa, do discente, da discente. Só recapitulando o que vimos nos demais componentes curriculares. Primeiro, informação docente 1, foram vistos os seguintes tópicos: História e evolução da docência no Brasil, docência no século XXI, desafios e perspectivas, políticas públicas e diretrizes curriculares nacionais, ética e responsabilidade docente, diversidade cultural e educacional, educação inclusiva e acessibilidade, relação professor-aluno, construção do vínculo pedagógico, o professor como pesquisador da prática, ética digital e cidadania na sala de aula, 7 funções de um bom docente no ensino superior, tendências internacionais em formação docente. Isso foi informação docente 1. Informação docente 2, na aula passada vimos aprendizagem baseada em problemas, que é o chamado PBL em inglês, Problem Based Learning, ou então ABP se for em português. Nessa aula vemos sala de aula invertida, que é o Flipped Classroom, em inglês. Vamos ver 2 tipos dela. Na aula seguinte, gamificação na educação, depois ensino híbrido presencial e online, educação online em ambientes virtuais de aprendizagem, inteligência artificial aplicada à educação, design instrucional e aprendizagem significativa, avaliação em contextos digitais, redes sociais e aprendizagem colaborativa, educação imersiva, realidade virtual e aumentada. Então esses são os tópicos de formação docente 2. E aula 12, sala de aula invertida, é o que vemos agora. Este artigo, Sala de Aula Invertida, o que é e quais são os benefícios para a educação atual, foi produzido por Magalhães et al. Lembrando que nessa equipe aqui tem bacharel em Educação Física, tem que mais aqui? Tem licenciado em Educação Física, tem licenciado em Letras, tem bacharel em Sistema de Informação, tem licenciado em Pedagogia, uma equipe muito bacana, mestrando em Tecnologia Emergente e Educação pela Must University, tem vários aqui cursando mestrado em Ciência da Educação lá, então dá para perceber, são pessoas focadas na área educacional, pessoas da área de docência, da educação básica e da educação superior. O ensino mediado por metodologias ativas está se tornando cada vez mais útil e necessário nas instituições de ensino do Brasil. Desta forma, esse artigo tem como objetivo discutir sobre as metodologias ativas utilizando o conceito de sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, para o desenvolvimento do tema. Para tanto, foi realizada uma busca nas bases de dados Google Acadêmico e Cielo, utilizando os termos metodologia ativa, sala de aula invertida e tecnologias na educação, no período de março a abril de 2023, sem filtro para ano de publicação ou idioma. A sala de aula invertida apresenta como principal característica o acesso por parte do aluno ao conteúdo, conhecimento a ser desenvolvido em um momento pré-aula. Isso permite que o momento da sala de aula seja utilizado para esclarecimento de dúvidas e aprofundamento do conhecimento em atividades práticas, permitindo assim uma melhor utilização do tempo e espaço em sala. Dessa forma, os resultados educacionais podem ser significativamente mais promissores do que os do método de ensino convencional,
com maior compreensão dos alunos, melhor aproveitamento em avaliações, desenvolvimento de pensamento crítico e maior autonomia. Por outro lado, é necessário que os alunos e os professores estejam dispostos a ressignificar a forma de ensino e de aprendizagem pautados na transmissão de conteúdo, uma vez que pontos negativos também foram ressaltados, como aumento da carga horária de estudos prévio e dificuldade em adaptação à nova metodologia. A sociedade hoje é fortemente influenciada pela tecnologia, com transmissões de dados em alta velocidade e troca de informações em tempo real. A educação não pode ficar obsoleta, ao contrário, deve considerar os modelos educacionais tradicionais, pois o uso de novas tecnologias aponta para um mundo virtual de grande potencial. A metodologia educacional vigente nas últimas décadas, metodologia tradicional, caracteriza-se pelo método expositivo em que o professor é o detentor e propagador do conhecimento e os alunos, alunas, os ouvintes. Nessa abordagem, o professora normalmente organiza suas aulas com a intenção de transmitir conhecimento aos seus alunos e alunas, levando em consideração o material e o conteúdo que precisa ser ensinado a eles. O docente tem uma postura de destaque na sala de aula. Essa metodologia educacional limita o conhecimento dos alunos e alunas apenas à opinião de seus professores e professoras, inibindo a discussão ou reflexão crítica sobre os temas escolhidos. A evolução do ensino do âmbito educacional sempre esteve em contínua discussão e análise para se desprender dos métodos convencionais. Com a globalização, avanço nas tecnologias de informação e comunicação, ou TICs, Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, o método tradicional de ensino passou a dividir a sala de aula com outras metodologias mais interessantes e desafiadoras, conhecidas por metodologias ativas, nas quais o aluno, a aluna tem a oportunidade e a liberdade de se desenvolver e aprender de forma autônoma e criativa. Que diferença tem as chamadas metodologias ativas das demais metodologias? As demais são inativas, então quer dizer que não funciona. Ativas é porque o aluno e a aluna participam. E tem que participar, claro. Não vem falando, né? Que o aluno e a aluna que se forma, não existe ninguém que forma aluno. Então, como é que eu vou me formar se eu próprio não participar da minha formação? Na verdade, sou eu o protagonista. Se eu não participar, quem que vai participar para mim? Se eu não ralar para aprender, quem que vai aprender para mim? Não adianta. Né? A mesma coisa você, eu não vou te formar, no máximo eu posso colocar a você, uma universidade, uma escola vai colocar você, levar você os elementos, a estrutura necessária para que você se forme, né? Você não vai se formar sem nada, sem estrutura. Você precisa ter livros, você precisa ter cadernos, você precisa ter pesquisa, você precisa ter conexão com a internet, você precisa ter fonte de informações confiáveis, você precisa ter metodologia, você precisa saber se programar, você precisa ter autodisciplina para cumprir aquilo que você programou, você precisa de uma série de elementos para que você se forme. Mas quem que fornece isso? É o colega, é o professor, é o mediador, é o tutor, é a tutora, é a escola, a universidade, os elementos, né? Você procura escola, universidade para você ter os elementos para você se formar, mas ninguém vai formar você por você. E para mim, metodologias que funcionam são apenas metodologias ativas. Como é que o discente, a discente vai se formar sem participar do seu próprio processo formativo? É impossível. Se é eu que me formo, ou eu participo ou eu não me formo. Então, se a metodologia não é ativa, não é a metodologia que possibilita a minha participação, a metodologia está dizendo, você não vai formar. Alguém vai comandar o seu processo formativo, você não vai se formar. Então, quer dizer, só metodologias ativas que realmente funcionam na prática. As que não são ativas não funcionam. Mas eu não estou focando muito no nome. Existem metodologias que são chamadas ativas, mas não interessa se são chamadas ativa, inativa ou o nome que se dê. O que interessa é a metodologia que está aplicando. Você participa? Se você participa, é ativo. Não interessa o nome que se dê, mesmo que alguém fale que não é. Pode ser doutores da Harvard e falar que a metodologia é inativa. Não interessa. Você participa, é ativo, pronto, acabou. É isso que determina. É o que acontece que determina o nome. Não é o nome que determina o que acontece. São coisas diferentes. Então tá. Se eu participo do meu processo formativo, então a metodologia que eu estou utilizando, ela é ativa, ponto final. E existem várias formas de eu participar. Uma delas está dentro aqui, que é a sala de aula invertida. É uma metodologia de ensino-aprendizagem em que eu e você participamos. Eu da minha formação e você da sua, tá?
Eu posso ajudar você se formar e você me ajudar, eu me formar, mas eu não vou formar você e nem você vai me formar a mim. Lembrando disso. Os métodos tradicionais, conhecidos antigamente, né? Paulo Freire fala muito em pedagogia do oprimido, né? Ele fala da educação bancária, que é aquele modelo expositivo de dar aula, né? O professor está lá na frente, ele blá blá blá, blá blá blá, blá blá blá, e olha para o quadro, escreve, e anota, e faz, e manda o aluno fazer igual, e se o aluno botar uma letra diferente, é zero. Pronto, não, tem que escrever igual aqui. Eu falei 10 palavras, se você botar 9, já está zero aqui. Então, quer dizer, isso não é ensinar. E até porque o termo correto, né, de para professor, função do professor, até eu uso de vez em quando ensinar, mas a função nossa não é ensinar. Né, é mostrar, apresentar, demonstrar o caminho da pedra, né, facilitar a replicação, né, do processo que eu utilizei para me formar, para que o aluno também trilhe o mesmo caminho, obtendo os mesmos resultados. Comumente a gente fala ensinar, mas aí muitos acabam enfiando na cabeça que o professor ensina, o aluno aprende, na verdade não é assim que funciona. Não é assim que deve funcionar, na verdade é assim que funciona na prática, mas não é assim que deve funcionar. É por isso que existe muita arbitrariedade, muito autoritarismo no sistema educacional, né? Seja na educação básica, seja na educação superior. Então o método tradicional, sem ser as metodologias ativas, é aquele método de tudo que o professor acumulou de bagagem, ele repete, reproduz, ele vai, joga aquela bomba de informacional no aluno e aluna. E expõe, apenas expõe, vai falando e cobrando que o aluno faça igual. Não é assim que o aluno vai formar. É necessário que tenha participação, é necessário que essa replicação o aluno compreenda qual que é a lógica dele estar fazendo aquilo, dele estar falando aquilo. Vai fazer em grupo, mas por que aquele problema tem que ser feito em grupo? Será que aquele problema ele é melhor resolvido em grupo ou individual? Será que para um aluno resolver aquele problema em grupo é mais benéfico para ele ou para ele é mais benéfico resolver de forma individual? Será que para ele não é mais benéfico em grupo? Né? Será que para uma parte dos alunos não é mais benéfico fazer em grupo, para outra parte é mais benéfico fazer individual aquele problema? E de repente, se você troca o problema e já inverte, para aqueles alunos, né, que aquele problema inicial resolver individualmente, esse segundo problema já é melhor para eles fazer em grupo, já no segundo grupo, que primeiro resolver em grupo, não é melhor fazer individual? Isso é questão de cada um, caso a caso, problema a problema, cada grupo de alunos, cada um com as suas idiosincrasias e peculiaridades. Então tem que se saber fazer. A abordagem baseada em problema é uma forma, é um método de se resolver. A sala de aula invertida, ela funciona como, basicamente? A sala de aula invertida é assim, antes de um aluna, ele ir para a aula, são 3 fases principais na sala de aula invertida. Antes de ir, ele já faz uma preparação, ele já assiste, seja um vídeo, uma aula gravada, ele já leu o material que já foi preparado, aquele material que vai ser apresentado durante a aula, ele já leu, seja os slides, seja o livro, seja sei lá o que for apresentado, todos aqueles recursos vão ser apresentados durante a aula, ele já fez, ele já leu, tomou um conhecimento prévio daquilo, e ele e ela já foi preparado para a aula, sabendo o que vai ser abordado, quais os recursos vão ser utilizados, o que o professor vai perguntar, o que está sendo esperado que ele ou ela responda. Então ele já chega ali preparado e quem as perdotar vai preparar aquilo tudo e 10 vezes mais, porque vai querer impressionar todo mundo, vai querer mostrar que é o bonzão, isso é bom. Tem que olhar isso com um bom olhar. Ele não está querendo, né, humilhar ninguém, ele está querendo mostrar isso é bom, que isso estimula, né, o progresso, né, para não ficar naquela mesmice, lá só naquela coisinha basiquinha, porque o professor vai perguntar 10 perguntas, já vou preparar para as 10, mas só isso. E se o aluno quer responder 500 perguntas? Ou se ele responder outras 10 que ele julga mais relevante que aquelas 10 básicas que o professor vai fazer? Então tem que deixar o aluno, né, desenvolver, deixar ele livre para desenvolver, não pode ficar prendendo não, porque o professor preparou 10 perguntas, por que o aluno é obrigado a responder aquelas 10? Se o aluno entende que tem outras 10 que são melhores, mais relevantes para ele e para todo mundo que é aquilo, o professor tem que ser humilde e aprender, né, englobar, incluir todo mundo, como é que faz, né? Então tá, então aí o aluno chega dentro da sala de aula, nesse modelo que eu estou falando, sala de aula invertida, ele já tomou conhecimento, ele já absorveu o conteúdo do livro, da aula gravado, todos aqueles recursos didáticos, né, que serão utilizados durante a aula, então ele vai apresentar o que ele preparou, né? Seja o conteúdo que ele leu e resumiu, vai apresentar o resumo, seja a atividade que ele já fez antes, né, ele vai apresentar durante essa aula, seja aquele vídeo, né, que vai ser apresentado na aula, que ele já assistiu, então ele já chega preparado, de repente reassiste junto com os colegas, fica muito mais fácil
para discutir aquilo que já está na memória dele, aquilo que ele já resgatou, já até cruzou com outras fontes de informação de outros cursos que ele faz, já fez na vida, com outras, né, experiências reais, etc. Então isso é uma forma muito mais proveitosa e rica para todo mundo. E depois que termina a aula, tem atividades, né, para se fazer depois da aula relacionadas ao conteúdo já preparado antes da aula e realizado durante a aula. Então esse é o modelo de sala de aula invertida tradicional. Esse é o tradicional, né? E como é que seria o modelo de sala de aula invertida construtivista? A diferença é que o modelo de sala de aula invertida tradicional, todo o conteúdo da trajetória, ele é feito pela figura do professor-professora. É o professor-professora que determina o conteúdo antes, durante e depois a aula, tá? Agora, no modelo sala de aula invertida e construtivista, já não é a figura do professor que faz isso, é a figura do próprio aluno e aluna. O aluno e a aluna define o antes, o durante e o depois da aula. Então, para mim, que sou superdotado, para mim eu enxergo que é melhor para mim. Não sei se para os demais superdotados seria, para os demais que seria. Normalmente, uma pessoa que não tem tanta facilidade vai se dar mal. A pessoa não tem domínio. Ela não sabe por onde começar. Como é que ela vai definir o antes, o durante e o depois? Vai ficar totalmente perdida. E aquilo que for definido talvez não tenha sentido, não tenha pé nem cabeça. Tá? Para mim faz sentido. Né? Para mim, porque eu sei o caminho das pedras, eu até prefiro, que eu tenho liberdade, porque se um professor vai lá, constrói o antes, durante e depois, eu fico preso naquilo, eu não posso fazer nada diferente. Eu fico preso. Né? Se o professor determina, né, o antes, o durante e o depois da aula, eu vou fazer o quê? Não posso fazer nada, tenho que ficar preso naquilo. Ou eu entrego o que o sujeito quer, ou nada, ou eu não vou ter lá a nota minha para ser aprovada. Então, mas eu vou entregar o que o sujeito quer, mas aquilo é relevante para mim? Aquilo é relevante para a minha formação? Aquilo é relevante para a área? É relevante para a temática? É relevante para o curso que eu estou fazendo? É relevante para a universidade que eu estou fazendo? O que é que aquilo representa de avanço? Às vezes é nada. Às vezes, quer dizer, imagina perder tempo. Imagina uma pessoa num mestrado, num doutorado, fica lá igual um lambisgoia fazendo o que o professor está mandando, aquela idiotice, aquela mesmice, gastar tempo, gastar esforço, fazer o que os outros acham que é relevante. E aí termina tudo aquilo e aí o aluno olha para a sua formação e fala: meu Deus do céu, eu gastei 2 anos nessa merda de curso. Se eu fizesse do meu jeito, eu conseguiria progredir 10 vezes mais e todo mundo ia crescer 10 vezes mais junto comigo. Tive que ficar nessa porcaria, fazendo essa merda durante 2 anos, tudo porque o sujeito impôs que tem que ser do jeito que ele quer. Ih, meu Deus. Vai fazer o quê? Eu quase morro num curso desse. Já no mestrado do jeito que eu estou amando por causa disso. Eu construo o conteúdo que eu quero, os componentes curriculares que eu quero, a linha de pesquisa que eu quero, que maravilha. Até a linha de pesquisa, isso é maravilhoso, meu. Eu mesmo tenho a bibliografia que eu quero, que eu sei que é relevante, né? A temática da pesquisa, fui eu que decidi. Diferente, por exemplo, você chega no programa de mestrado e doutorado, ou você escolhe uma temática que o doutor ou doutora quer que seja aquela temática para você trabalhar, ou você às vezes nem entra no mestrado e doutorado. Você vai ter que fazer o gosto do professor e professora. Às vezes você não quer aquilo, você não quer, isso não é útil e relevante para você. Mas se você quer, infelizmente, eles invertem todo o processo por causa do autoritarismo, eles se colocam no pedestral. Olha só a lógica para você entrar numa universidade brasileira. Você tem que ir lá no currículo Lattes, lá no primeiro, você vai ter que ir lá no programa que você quer entrar. Você vai ter que procurar a linha de pesquisa que tem lá, às vezes não tem nenhuma linha que te interessa naquele programa, mas você tem que escolher qualquer uma lá que seja mais ou menos aquilo, né? Já que não tem uma grande coisa, você escolhe qualquer uma lá, uma porcaria de uma linha lá para você entrar. Aí você entra lá naquela linha, olha lá os professores, depende de quem gosta de relacionar com mulher, pega uma doutora bem gostosa, deixa eu ver se essa gostosa aqui tem alguma coisa interessante que fala, quem sabe ela me orienta, né? Aí você vai ver se aquela gostosa doutora, professora, se ela trabalha alguma temática que está alinhado com os seus objetivos. De repente você olha, não encontra nenhuma temática do seu interesse. Fala, meu Deus do céu, como é que eu vou entrar nesse programa? Entra num programa que eu quero, mas não tem a linha que eu preciso, não tem nenhuma temática que eu sei que é relevante. E aí, como é que eu vou fazer? Infelizmente, se você escolher uma temática que não seja trabalhada por um dos professores, você não vai entrar. A realidade é essa. Você vai ter que escolher a linha de pesquisa, uma das que tem lá. Você vai ter que escolher um dos professores que tem lá. Dentre os professores, temática que eles estão trabalhando hoje, não adianta pegar a temática deles que já trabalharam há 10, 20 anos atrás, que hoje eles já não têm mais interesse em trabalhar coisa, já trabalharam lá atrás, tem que pegar temas recentes de hoje.
Você vai ter que elaborar um projeto de pesquisa com base numa temática que algum professor esteja trabalhando hoje e trazendo avanço significativo, propondo pelo menos, né? Inovação, naquilo, para que aquele professora se interesse para te orientar. Olha a lógica totalmente autoritária, arbitrária que foi construída para você entrar em mestrado e doutorado. Olha a porcaria. Você não tem autonomia. Você não tem liberdade, porque quem tem um título de doutor já pressupõe que é superior a você. Mas por quê? Já é um preconceito totalmente enraizado nessa área acadêmica e científica. Quem é mestre é mais do que quem não é mestre. Quem tem um título, né? Quem tem um título de mestre é mais do que não é. Quem tem um título de doutor é mais do que não é. Então já se criou, engessou totalmente o sistema educacional por criar essa hierarquia de menino, de molequinho. Aí esse está acima daquele, esse está acima. Aí fica. Né, quem relativamente está acima está mandando em quem está abaixo. Quem está abaixo não tem liberdade nenhuma, tem que fazer, é obrigado, é coagido, é humilhado, constrangido a fazer. Quem em teoria estaria acima, mas não está acima. É só uma ilusão, né? Quem acha que está acima impõe que tem que ser dessa forma para quem está em tese abaixo. Não tem nada, não tem ninguém acima nem abaixo. Né? Lembrando que cada um faz o seu processo formativo. Na verdade, se a gente for avaliar, né, uma hierarquia, se é que deveria existir uma hierarquia, deveria ser baseada em moral e entendimento, e não em cargo, em tempo e nada coisa. Não. Se é que deveria existir uma hierarquia que fosse de acordo com a moral, pessoas, né, que manifestam os valores humanos, respeitam os direitos humanos, promovem a diversidade, a justiça, a inclusão, etc. Né? E que o entendimento. Né? Se você tem mais entendimento do que o seu professor doutor, então é você que tem que mostrar o caminho das pedras para ele, para ela, né? Não é o inverso, né? Não interessa o título, não interessa ele estar lá 50 anos. Se você tem entendimento maior, é você que tem que mostrar o caminho para ele. Olha, ensina para eles como é que você chegou, né? Eu, por exemplo, como é que eu cheguei às metas científicas? Né? O correto é eu ensinar a comunidade científica como é que eu faço para eles tentar fazer igual, né? Não é o inverso, né? Não é pessoas, né, que não fizeram nem o que eu fiz vai querer me ensinar a fazer. Não existe isso, né? Quem já passou pela experiência que explica como é que chegou e não é formar o outro, mas explicar como chegou, né, e facilitar para que o outro replique e as outras pessoas replicando vão chegar, né, ao mesmo patamar. Então, existem esses dois modelos, né? Sala de aula invertida tradicional, né, que é aquela sala de aula que todo o processo, né, de antes, durante e depois da aula, ele é construído pela figura do professor, professora, e tem a sala de aula invertida construtivista, que é feito, né, pela figura do aluno-aluna. O próprio aluno e aluna, autônomo, independente, né? E normalmente esse modelo funciona mais em mestrado e doutorado construtivista, sim. Se for soltar, por exemplo, aula de aula construtivista na graduação e na especialização, pode funcionar se o aluno ou aluna for superdotado. Pode funcionar. Pode ser que funcione. É questão de fazer um teste e ver com cada aluno quais os resultados. Aí tem que fazer teste. Solta e vê o teste, vê os resultados. Pelos resultados é que você chega à conclusão se funciona ou não. Não adianta falar, mas não adianta que eu já testei com o outro. Não, o outro, tá. O outro testou, deu errado. E esse? É diferente. O outro é o outro, esse é esse. Se você testou esse modelo com o outro aluno deu errado, então foi porque pro outro não funcionou. Então com o outro você vai ter que encontrar outro método até que funcione. Então, mas você está com um aluno atual agora, uma aluna atual, vai falar que não funciona porque os outros... Não, esse aluno atual é este aluno atual, tá? Então, essa aluna atual vai, testa com essa e ele vê se funciona. Se funcionar, beleza, não funcionou, vai tenta outro mesmo. Tá? Então, assim, esse modelo de sala de aula invertida construtivista, ele funciona melhor para mestrados e doutorados. Por quê? Porque os ingressantes, né, mestrandos, doutorandos, já tem uma bagagem, já tem uma trajetória, né, normalmente grande, já vem com, né, um acúmulo muito grande, né, de conhecimento prévio. Então, quando ingressam nesses programas, eles têm uma facilidade enorme. No geral, já é uma característica comum, né, de quem está em mestrado, doutorado, tem uma facilidade muito grande para se desenvolver de forma autônoma e independente. Né? Pode ser que mesmo assim não funcione, pode ser, principalmente na questão científica. Se você solta um mestrando, doutorando para construir sua própria trajetória científica, perdida. Às vezes precisa de uma assessoria científica para ajudar, mas não é nenhuma vergonha isso. Né? Quem tem mais experiência está aí para ajudar. Eu, por exemplo, atuo como assessor científico também. Quem está cursando mestrado, doutorado, né, que tem dificuldades com o escrito científico, estou aqui para ajudar, para publicar artigos, publicar livros, né, para participar de eventos, etc. Não é nenhuma dificuldade. Mas esse modelo funciona melhor em mestrado, doutorado, né? Pode ser que funcione em especialização, né, em graduação, dependendo do discente da discente, né? Mas a questão é, quanto mais autônomo, né,
Quanto mais autônoma e independente for a pessoa, melhor é esse modelo de sala de aula invertida construtivista. O modelo de sala de aula invertida tradicional, na verdade, ele beneficia a todos de uma forma geral, funciona também na graduação, especialização, funciona também na educação básica, tranquilamente. Esse modelo de sala de aula invertida comum, tradicional, funciona. Para criança, por exemplo, funciona. Pode testar, pode testar. Eu nunca testei praticamente, mas pode ter certeza. Como eu sei a dinâmica que funciona, eu sei porque se me empregasse esse modelo comigo quando eu era criança, adolescente, possivelmente eu teria entrado na graduação lá com meus 15 anos, né, se tivesse empregado esse modelo. Mas enfim, normalmente não se emprega, né? Mas tenta, se você é professor da educação básica, utilize esse modelo de sala de aula invertida, normal, tradicional, que seus alunos vai funcionar. Não solta o construtivista não, que isso aí você vai matar os alunos. Pelo amor de Deus, criança, né, nem graduando, especializando, às vezes não tem autonomia e independência para construir, né, a própria sala de aula invertida, não vai soltar para criança e adolescente, né? Pelo amor de Deus, não vai fazer isso não. Aí você está jogando 100% da responsabilidade da formação dele e dela para ele próprio, não é assim não, né? Lembrando que a gente que se forma, sim, mas existem níveis diferentes de autonomia e independência no decorrer da nossa vida, né? Enquanto se você está vendo que seu aluno não tem esse nível de independência ainda, então você tem que ajudá-lo a desenvolver esta independência primeiro, autonomia, para depois, né, você vai soltando aos poucos a responsabilidade da formação dele e dela para que ele próprio compreenda que é ele e ela que se forme, não você. As metodologias ativas são práticas pedagógicas que os professores e professoras utilizam como ferramentas instrucionais no processo de ensino-aprendizagem com o objetivo de promover a autonomia do aluno-aluna na construção do seu próprio conhecimento. Constitui uma forma mais dinâmica de abordar o ensino-aprendizagem e superar algumas limitações dos métodos tradicionais, uma vez que são baseadas em alguns princípios como a personalização da aprendizagem, a utilização de situações reais para a resolução de problemas e a utilização de exemplos, situações ou atividades que façam sentido para quem está participando. Essas metodologias surgiram na década de 1980, abordando a necessidade de que o aluno-aluna assuma uma postura mais proativa, investigativa e com maior comunicação. De certa forma, esses métodos e técnicas são contrários àqueles que enfatizam a transmissão do conhecimento. Neste cenário, o papel do professor e professora também foi reconsiderado. Passou de transmissor de conhecimento a supervisor, com a responsabilidade de criar um ambiente de aprendizagem ricos em diversas áreas de atividade. Dentre as metodologias ativas mais conhecidas e utilizadas estão a sala de aula invertida, né, a cultura maker, a gamificação, a aprendizagem baseada em problemas, a aprendizagem baseada em projetos, os estudos de casos, os seminários, discussões, dentre outros. Com a ascensão das tecnologias e as novas gerações de alunos e alunas ocupando a sala de aula, o docente, a docente é chamada a usar essas metodologias mais envolventes para solidificar a relação ensino-aprendizagem. O estudante, a estudante, passa a atuar como protagonista de sua própria aprendizagem e o professor, a professora, como mediador deste processo. Considerando a necessidade de mudança e evolução nos métodos de ensino-aprendizagem, esse artigo é objetivo discutir sobre as metodologias ativas utilizando o conceito de sala de aula invertida, ou Flipped Classroom, para o desenvolvimento do tema. É interessante que foram mencionadas várias metodologias, mas normalmente elas são combinadas. Por exemplo, né, nessa modelo de aula, sala de aula invertida, seja ela tradicional ou construtivista, pode-se utilizar estudo de casos nela. Né? Pode-se utilizar, por exemplo, na preparação, já apresenta-se um estudo de casos que vai ser realizado durante a aula e sobre o qual será cobrada uma avaliação, uma atividade avaliativa. Então, antes da aula, né, o aluno já toma conhecimento do estudo de caso, todo o material que o embasa, né, livros, artigos, pode ter um game também, porque não, dependendo se for o caso, né, pode ter uma gamificação também que vai ser explorada durante a aula, que é apresentada antes, o aluno já toma conhecimento do estudo de caso, da gamificação, de todo o material que vai ser utilizado, os recursos que vão ser utilizados durante a aula eles são utilizados, e depois dela é cobrada uma atividade avaliativa sobre a gamificação, os estudos de caso, todo o material que foi preparado antes dela. Então, sem nenhum problema. Então, na aprendizagem baseada em problema também dá para aplicar a gamificação, dá para apresentar estudo de caso, seminários, discussões, tudo isso aqui são elementos que podem estar tanto, né, na sala de aula invertida, aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em projetos, tranquilamente. A metodologia dessa pesquisa, né, consistiu na aplicação,
Tá aqui, deixa eu ler aqui primeiro. Nos meses de março e abril de 2023 foi realizada uma busca nas bases de dados Google Acadêmico e Cielo, utilizando os termos metodologia ativa, sala de aula invertida e tecnologias na educação, posteriormente combinados com os operadores booleanos AND e sinônimos com o operador booleano OR. A busca foi realizada sem filtro para idioma ou ano de publicação. Metodologias ativas. Muitas mudanças ocorreram no sistema educacional ao longo do tempo a fim de melhorar o processo de ensino-aprendizagem, sendo uma dessas mudanças a inserção das metodologias ativas no contexto educacional. Uma das propostas dessa metodologia é que a educação vá além da transmissão de conhecimento, passando pela resolução de problemas, permitindo que os alunos e alunas possam desenvolver o pensamento crítico e reflexivo. Embora o conceito de educação ativa, metodologia ativa seja recente, seus pressupostos já são há muito tempo defendidos. Sócrates, que nasceu em 469 a.C. e morreu em 399 a.C., já compreendia e defendia a importância do homem como sujeito ativo na construção do conhecimento. O filósofo propunha o diálogo para induzir o interlocutor a pensar, agir e refletir. Na obra de Emílio de Jean-Jacques Rousseau, nascido em 1712 e morreu em 1778, tido como primeiro tratado sobre filosofia e educação no mundo ocidental, a experiência assume destaque em detrimento da teoria. O também filósofo John Dewey, já no século XX, enfatizava a importância do aluno e da aluna como protagonista de sua própria aprendizagem. Para o psicólogo Jerome Brunner, a aprendizagem ocorre no processo de descoberta e contextualização daquele conhecimento com experiências pessoais. Neste sentido, percebe-se que o aprendizado não se dá apenas formalmente na sala de aula, mas também no convívio social e familiar. Portanto, o conhecimento prévio dos alunos e das alunas sobre os conteúdos e temas discutidos deve ser levado em consideração ao longo do processo de ensino-aprendizagem. De acordo com Mota e Rosa, somente quando um aluno ou uma aluna desenvolve o seu próprio conhecimento é possível se obter uma aprendizagem significativa. E isso requer que ele esteja mentalmente ativo, pois quando alunas e alunos estudam apenas para a prova, seu aprendizado corre o risco de ficar limitado à memorização. Os mesmos autores e autoras complementam em seu trabalho que a aprendizagem não é apenas a aquisição de novo conhecimento, é, apesar de tudo, a interação entre o novo conhecimento com o que já existia. Dentre os princípios das metodologias ativas, podemos citar a retirada do protagonismo do professor e a inserção do aluno-aluna como centro do processo, a autonomia, a reflexão, a problematização da realidade, o trabalho em equipe e a inovação. Assim sendo, a Base Nacional Comum Curricular, BNCC, visa promover a formação integral dos alunos e alunas ao permitir que eles sejam capazes de resolver situações complexas de suas vidas com autonomia, colaborando com a sociedade, respeitando a pluralidade cultural, o meio ambiente e posicionando-se de maneira crítica com postura ética e inclusiva. Reconhece assim o que a educação básica deve proporcionar à formação e desenvolvimento humano global, o que implica compreender a complexidade e a não linearidade desse desenvolvimento. Dessa forma, a adoção de metodologias adequadas é essencial para que os alunos e alunas desenvolvam as competências e habilidades necessárias para o ingresso no mercado de trabalho, que vão desde o pensamento crítico e raciocínio lógico até o trabalho em equipe e habilidades não cognitivas. As metodologias ativas estimulam o processo de ensino e de aprendizagem numa perspectiva crítica e reflexiva em que o aluno deve realizar tarefas que requerem processos mentais complexos, como análise, síntese, dedução, generalização, criação de hipóteses, entre outras. Segundo Mota e Rosa, é responsabilidade do professor-professora atuar como mediador, facilitador, ativador e ajudar o aluno-aluna a se sentir confortável com seus próprios erros. Os docentes devem reconhecer que o sucesso é possível se aprenderem as estratégias adequadas. Para Joffre, o professor-professora deve assegurar um ambiente dentro do qual os alunos e alunas possam reconhecer e refletir sobre suas próprias ideias, aceitar que outras pessoas expressem pontos de vista diferentes dos seus, mas igualmente válidos e possam avaliar a utilidade dessas ideias em comparação com as teorias apresentadas pelo professor-professor. Na prática, existem diversas abordagens de ensino ativo, no entanto, aprofundaremos sobre a sala de aula invertida ou flipped classroom. É importante destacar que outras abordagens podem utilizar a mesma ideia de inversão das aulas na busca de uma participação ativa do aluno ou aluna no processo de aprendizagem, com aprendizagem baseada em problemas, com a resolução de problemas norteando a aprendizagem.
o ensino sob medida, aprendizagem baseada em projetos, aprendizagem por investigação, na busca de explicações para uma questão, entre outras. Sala de aula invertida, ou Flipped Classroom. A metodologia ativa, conhecida por sala de aula invertida, é uma proposta para reconsiderar os processos educativos e os espaços em que eles ocorrem, com o objetivo de incorporar métodos e tecnologias educacionais para melhorar a transmissão e absorção do conhecimento. A ideia básica da inversão de sala de aula é realizar em casa o que antes era feito em sala de aula, como atividades relacionadas à transmissão de conhecimento e na classe, priorizar o tempo com atividades responsáveis pela assimilação do conhecimento. Desta forma, os conceitos e conteúdos básicos são estudados em um momento pré-aula, a partir dos recursos como vídeos, textos, capítulos de livro, artigos e simulações. No momento da aula, o professor esclarece as dúvidas e aprofunda o conhecimento com atividades mais complexas e que exijam maior reflexão dos alunos e alunas, como estudo de casos, resolução de problemas, prática em laboratório, discussão em grupos, entre outros. Assim, o processo de ensino-aprendizagem deixa de ser unilateral e se concentra a partir de uma ação conjunta interativa entre professor e aluno, professor e aluno. Né? Então, quer dizer, é esse modelo que eu venho explicando já. Eu sei que eu já participei, né, de sala de aula invertida em diversos, né, cursos, diversas universidades. Eu gosto muito desse sala de aula invertida, mas principalmente quando eu sou, né, quando é construtivista, quando é eu que construo, né, o antes, durante e depois da aula. Né? E aí o professor vai só avaliando. Né? Eu mesmo construo antes, durante e depois, o professor vai só avaliando, vai dando a nota, vai aprovando e vai deixando eu construir minha formação, né, no meu ritmo, né, com toda a liberdade que eu preciso. Dentre os benefícios, Bergman e Sanz destacam que a inversão proporciona uma aproximação com a linguagem dos alunos, oferece maior flexibilidade com relação ao tempo, local, dia e horário dedicado aos estudos, permite que os alunos com diferentes graus de dificuldade ou diferentes habilidades possam equilibrar seus processos de aprendizagem, intensifica a relação entre aluno e aluna e entre os alunos e permite que os alunas possam progredir conforme seus próprios ritmos. Para a adoção dessa metodologia é necessária, então, a preparação ou seleção de material didático prévio para que os alunas possam estudar em casa antes da aula e que esteja relacionado ao assunto que será trabalhado. O aluno, por sua vez, precisa assumir a responsabilidade por sua própria aprendizagem nesse momento pré-aula, sendo fundamental que ele ou ela se dedique e analise o material disponibilizado antes de entrar em sala de aula, sendo virtual ou presencialmente, ou seja, precisa haver um envolvimento ativo do aluno e da aluna. O professor ou professora deve ainda definir quais conteúdos e materiais serão trabalhados em sala de aula. Na hora da aula, o aluno ou aluna desenvolverá a atividade sugerida pelo professor ou professora utilizando os conhecimentos que já adquiriram. Assim, a sala de aula se torna um espaço para discussão, prática e reflexão. Isso permite ao professor ou professora ter mais tempo para trabalhar com seus alunos e alunas de forma mais individualizada, além de auxiliar os alunos e alunas com dificuldades. Além disso, esse modelo de ensino também possibilita, né, que os alunos e alunas possam compartilhar conhecimentos e trabalhar em equipe. Para garantir que a inversão da sala, né, possa ser planejada sem causar prejuízos aos envolvidos, é fundamental discutir os momentos de troca de conhecimentos e habilidades, apresentando exemplos de ações e atividades para ambos. Embora a metodologia de sala de aula invertida já esteja em uso há algum tempo, alguns autores e autoras a consideram ainda em fase de evolução. Para Pavanello e Lima, a sala de aula invertida é constituída basicamente por dois componentes. Um requer interação humana, atividades em sala de aula, ou seja, a ação. E outro que é desenvolvido por meio do uso de tecnologias digitais como videoaulas, né, atividades fora da sala de aula. Deste modo, as teorias de aprendizagem centradas no aluno fornecem a base filosófica para o desenvolvimento dessas atividades. Ignorar esse fato e conceituar a sala de aula invertida com base apenas na presença ou ausência de computador ou tecnologias constitui-se em um grande erro. Para Bishop e Verlager, né, uma característica marcante da sala de aula invertida é não usar o tempo em sala para ministrar aulas expositivas. Em um estudo desenvolvido por Pavanello e Lima, foi realizada a aplicação da metodologia de sala de aula invertida em uma das turmas ingressantes na disciplina de Cálculo Diferencial Integral 1. A turma selecionada passou a ver o conteúdo teórico antes da sala presencial por meio de livros e videoaulas
e em sala de aula foram orientados na resolução de lista de exercício em grupo e de problemas de aplicação propostos pelo professor/professora. O papel do professor/professora durante todo o tempo de aula foi o de orientador/orientadora, apoiador/apoiadora dessa resolução, auxiliando nas dúvidas do grupo em relação aos conceitos teóricos estudados em sala, em casa e na interpretação dos problemas propostos. Mais de 80% dos alunos relataram que essa nova metodologia havia os ajudado na organização dos estudos e 67% dos alunos, ao serem questionados como gostariam que fosse o andamento das aulas, optaram pelo uso da nova metodologia em relação ao modelo tradicional. 23% optaram por um modelo de aula misto, sendo que apenas 10% preferiram o modelo tradicional. Além disso, o uso da sala de aula invertida aumentou o tempo de horas semanais de estudos e favoreceu a um melhor desempenho nas avaliações quando comparado às turmas que fizeram a disciplina seguindo a metodologia tradicional. Resultados semelhantes foram observados por outros autores. Moran e Milson, 2015, verificaram melhor desempenho dos alunos em avaliações, maior envolvimento com o desenvolvimento do conteúdo e maior confiança por parte dos alunos em sua capacidade de aprender de forma independente. Em outro estudo com alunos de pós-graduação matriculados em curso de fisiologia, foi observado que as atividades realizadas antes da aula permitiram uma melhora no nível das discussões realizadas em sala, além de melhor desempenho nas avaliações. Um ponto importante a ser destacado no que diz respeito à utilização dessa metodologia na prática é a necessidade de engajamento e o comprometimento do aluno-aluna. O menor engajamento dos alunos nas atividades pré-aula foi relatado por Ash, 2012, como uma das dificuldades na implementação da sala de aula invertida. No estudo de Pavavelli e Lima, 2017, quase 58% dos alunos assistiram a menos de 20% das videoaulas disponibilizadas no momento pré-aula. Além disso, 30% dos alunos assinalaram que sentiam falta de aulas expositivas, mesmo gostando da metodologia adotada, e outros 6,7% apontaram dificuldade de adaptação à nova forma de trabalho. Outras dificuldades apontadas na literatura incluem o esquecimento dos alunos em acessar o material e ainda o tempo maior de dedicação ao estudo prévio, aumentando a carga de trabalho extra-classe, muitas vezes à custa de outras disciplinas. Dessa forma, entende-se que é necessário para o sucesso do uso dessa ferramenta a escolha e a elaboração de material didático eficiente que desperte o interesse dos alunos. É preciso que exista do aluno uma predisposição para aprender, além de uma situação de ensino potencialmente significativa que leve em conta o contexto e o uso social do objeto a ser estudado. Considerações finais. A sala de aula invertida, seja ela tradicional ou construtivista, consiste em uma metodologia de ensino-aprendizagem na qual alunos e alunas têm contato prévio com o conteúdo a ser aprendido e dedicam tempo em sala de aula para aplicação do conhecimento, discussão, esclarecimento de dúvidas, prática em laboratório, entre outras atividades, além, é claro, de atividades avaliativas no pós-aula. Essa abordagem educacional é fundamentada em várias teorias de aprendizagem que sugerem que os resultados educacionais podem ser significativamente mais promissores do que o uso do método de ensino convencional, podendo oportunizar ao aluno-aluna uma vivência educativa que considera a reflexão, a interação, a autonomia e a colaboração. Para tanto, é necessário que os alunos-alunas e os professores estejam dispostos a ressignificar a forma de ensino e de aprendizagem pautados na transmissão de conteúdo. Então, foi muito bem apresentado aqui sala de aula invertida, assim, esse modelo de sala de aula invertida, com você, meu aluno, começou meu aluno, eu posso aplicar, tranquilamente. Eu só não aplico com você sala de aula invertida construtivista, porque primeiro eu não te conheço, eu não sei quem você é. Se você está me assistindo, então pode ser que dependendo do tempo que você vai assistindo, conforme você vai assistindo várias videoaulas, lendo meus materiais, artigos, livros, você vai conhecendo meu modo de falar, de compartilhar experiências, de elaborar, apresentar atividades avaliativas, de avaliar, então você vai percebendo como é que eu sou. Mas mesmo assim, para eu saber se eu posso aplicar com você uma sala de aula invertida, construtivista ou não, primeiro eu tenho que te conhecer, tenho que saber qual é o nível de autonomia e independência que você já desenvolveu. Dependendo do nível, já pode ser adequado sala de aula invertida e construtivista. Dependendo do nível, sala de aula invertida tradicional funciona muito bem, tá? Muito bem. Sala de aula invertida pode funcionar até com crianças, pode funcionar.
Lógico que não é construtivismo, porque criança sabe, o que a gente sabe, não tem o menor nível de autonomia, nem eu tenho autonomia ainda, nem independência, mas não, tudo depende até para comer, né? Comer, beber, trocar roupa, tomar até isso, né? Então, não é só para estudar, porque, né, que a criança depende, né? Ela não tem independência, autonomia nem para comer, beber, né? E aí adolescente também, muitos adolescentes também não têm, né? Conforme vai crescendo, adquirindo autonomia e independência, aí sim pode se aplicar sim sala de aula invertida, até pode, né? Dá para se adaptar, né? Lembrando, é claro, né, que para cada nível de independência e de autonomia, essa sala de aula invertida ela tem que ser ajustada, né? Não pode jogar a responsabilidade, né, do ensino-aprendizagem para o aluno e aluno, não é assim não, é algo conjunto, né? A figura do mediador, facilitador, que é a nossa figura, tem que estar lá o tempo todo, não pode deixar de lá. E já no mestrado, doutorado, pode se aplicar tranquilamente. Sala de aula invertida e construtivista, dependendo, já é muito comum, né, se aplicar isso, né? Sala de aula invertida e construtivista, né? E em mestrado, doutorado. É uma metodologia que eu acredito seja adequada para todos os mestrados, doutorados e pós-doutorados que existem, né? Cada, né, ingressante já tem uma bagagem prévia gigante quando entra. Já tem uma bagagem gigante já. Então não tem que ficar. A questão também tem muito a ver com a liderança situacional, né, de Kerr Hasey, né, Kerr Hasey e Kenneth Blanchard, né? Naquele livro Liderança um Minuto, de liderança situacional, ele fala de níveis de maturidade, né? E que fala que dependendo da situação da maturidade subordinada, e lembrando, trazendo isso para dentro do contexto educacional, na verdade não deveria fazer isso. Na verdade eu estou usando uma analogia que não se emprega muito bem, mas que está favorecendo o autoritarismo, mas eu vou usar a analogia só para entender o ponto que eu quero falar. Né, que na verdade aluno não é subordinado de professor, embora seja tratado assim, né? Aluno acaba sendo tratado como subordinado, como se o professor fosse o chefe, né? Como se estivesse pagando salário, né, para o aluno e aluna, enfim, não é bem isso, né? Mas não é o ponto que eu quero falar também. O ponto que eu quero falar é, de acordo com o nível de maturidade da situação, num determinado momento, né, o líder ele pode agir de uma forma mais democrática, dependendo do nível de maturidade do subordinado e da subordinada. Se o nível de maturidade do subordinado for elevado, não tem que ficar lá falando para o sujeito fazer coisas que a gente está careca de saber que o sujeito faz até melhor que a gente, meu Deus do céu. É só para torrar a paciência da pessoa. Né? Tá? Se você, por exemplo, é uma gestora, está lá na sua empresa, você está lá dando ordem para uma pessoa que já você está careca de saber que a pessoa já sabe fazer, às vezes faz melhor que você está querendo, não sei, se a pessoa tiver um dia de cabeça quente, vai mandar você para PQP. E tá certo mesmo, porque a pessoa sabe fazer melhor que você vai querer ensinar o pastor a celebrar o culto, pelo amor de Deus, né? Então, assim, para quem já sabe, você só passa a tarefa. Ó, hoje precisa fazer A, B e C. Ponto. Solta, a pessoa sabe fazer. É a liderança que se chama laissez-faire, né? A liberal. A liderança liberal, ela funciona bem para subordinado que já sabe. Você está careca de saber que a pessoa já sabe fazer. Você não vai ficar dando ordem. Ó, isso aqui você vai fazer assim, ó. Vamos lá, senta aí que eu... Pelo amor de Deus, você não é, a pessoa não é uma criança, não. A pessoa já fez isso 1 milhão de vezes. A pessoa sabe fazer melhor que você. Só passa o que é para fazer. Hoje precisa fazer A, B e C. Toma, solta a pessoa faz. Deixa a pessoa em paz. Tá? Não precisa ficar na cabeça lá, que isso aqui faz aqui, você tem que abrir aqui, clicar ali. Faz isso com quem não sabe, sabe? Aquela subordinada, né? A pessoa não sabe fazer, aí você vai ter que explicar, ensinar, o beabá, a pessoa vai ter que aprender a fazer, é outra coisa, né? É a mesma coisa que eu estou falando quando aplicar a sala de aula invertida com uma criança e com um adolescente. A criança você vai ter que explicar para ela como é que ela vai, né, ler aquele material. Lógico, você não vai soltar aquele conteúdo gigante para uma criança, né, antes da aula. Não, você pode disponibilizar um material bem simplesinho antes da aula de aula e já explicar para a criança como é que ela vai aproveitar esse material, como que ela vai se preparar para chegar na aula, entende? E depende também da idade da criança, né, se a criança vai ter, né, autonomia para isso. Se não tiver, não aplica, então. Tá? Pode funcionar com um conjunto dela, simplesmente não funcionar. Talvez tenha uma turma inteira que não funcione. Tá?
E aí, a criança se prepara, durante a aula você vai, né, interagir com a criança para saber se ela conseguiu se preparar, o que ela preparou, o que ela trouxe de proveito. Então ela vai expor, né, falando, fazendo aquilo, né? Seja por exemplo, uma criança trabalha muito com brinquedo, né? Antecipa um brinquedo, já dá um spoiler antes da aula, qual seria o brinquedo que você vai ver durante a aula e o que você vai cobrar disso depois da aula. Então é um brinquedo, às vezes um jogo, uma dinâmica que você vai fazer. Então você pode fazer isso, aí não deixa que seja só de um divertido. Se você antecipou o que você vai fazer na aula, seja aquilo que for, durante a aula você fez, né, o que você pretendia fazer, e depois você cobrou uma atividade avaliativa, depois já é sala de aula divertida. Dá para aplicar para criança, é questão de adaptar. É claro, para o nível de autonomia, independente da criança, a criança não vai. Você não vai soltar 10 livros em um vídeo gravado para ela assistir antes da aula, depois você vai cobrar isso na aula, você vai querer que a criança morra. Você vai matar a criança, o pai e a mãe vai ter que processar você. Não faz isso, né? Então, esse modelo funciona assim, mas tem que saber adaptar, né? A questão que eu falei de uma sala de aula invertida construtivista vai depender se o nível de autonomia e de independência do aluno e aluna foi elevado ou não. Se for elevado, dá para aplicar ou não. Quando eu falo da liderança situacional, e não é muito adequado falar desses estilos de liderança dentro do contexto educacional, para não trazer a ideia de que aluno e aluna é subordinado de professor, que os professores no geral já são autoritários, arrogantes, ficar trazendo, né, esse discurso de liderança, aquilo aqui, pronto, já vai passar na cabeça dele ou dela que ele está pagando o salário do aluno, então ele pode mandar no aluno do jeito que ele quiser. Pera aí, o aluno não é subordinado para ele não está trabalhando para ele não. Muito pelo contrário, é ele, o professor que está sendo pago, normalmente é isso que acontece, né? É ele e ela que está sendo pago, está recebendo para atender o aluno que é um cliente. É diferente, não é subordinado não, é um cliente, aluno é cliente. A base do negócio é cliente. Hospital sem paciente vai ter que fechar, escola ou universidade sem aluno tem que fechar, governo sem cidadão não tem razão de existir. Empresa sem cliente vai falir. Então, se o professora tratar o aluno como cliente, aí a situação anda. Tratou como subordinado, vai querer mandar. A diferença é essa. Esses professores e professores da atualidade tratam o aluno e aluno como subordinada, como se pudesse mandar, fazer acontecer, quem não faz tem que ser penalizado. Não é por aí. É ao contrário, ele que está sendo pago, ela que está sendo pago para fazer o trabalho para o cliente, muito bem feito. Se não fizer, o cliente tem direito a cobrar. Tanto educacionalmente como consumidor também. Existem legislação do consumidor regendo as relações educacionais. Você, como minha aluna, é minha cliente. Tá? Eu tenho que cumprir minhas obrigações do Código de Defesa do Consumidor para com você. Não só as obrigações educacionais da legislação educacional para com você, mas também a legislação de defesa do consumidor. Você tem direitos do consumidor, eu tenho deveres para fornecer a você, porque você tem direito do consumidor. E assim, vai ver se as universidades e escolas pensam assim. Não pensam assim. O professor vai tratar você como subordinado dele, subordinada dele. Vai mandar, e se você não fizer o que está sendo mandado, você está ferrado. E não é por aí, ué. Quando a gente está na posição de aluna, a gente é cliente. Tá? Quando a gente está na posição de professor, a gente não é patrão. Tá? A gente é um fornecedor de serviços educacionais para um cliente chamado aluno, uma cliente chamada aluna. Tá? Isso que tem que ficar claro para todo mundo. Na próxima aula, vamos ver, na aula 13, a gamificação. Né? Mas agora encerrando essa aula, né? Sempre encerro dessa forma. Você, minha aluna, meu aluno, tem dúvidas? Envie no meu e-mail, envie no WhatsApp, marque encontros virtuais, né, por videochamada, ou marque encontros presenciais, caso a sua situação permitisse encontrar comigo presencialmente. É com muito prazer que eu estou aqui para te ajudar, mostrar o caminho das pedras, como que eu consegui me formar e para ajudar você a replicar, fazer tudo que eu fiz e até muito mais.